Fala galera, a gente está aqui hoje no Morumbis para falar com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, aceitou a gente aqui, receber a gente aqui. Obrigada, presidente, por topar falar comigo, tem muita coisa para a gente conversar. Mais Prazer. uma vez a gente fazendo aqui para a TNT Esportes. Falamos no final de 2024. Foi. Isso. Agora já aconteceu muita coisa, a gente está no meio, antes no meio de 25 já tem bastante coisa para a gente falar. Verdade. E vai ser um papo muito legal aqui hoje. Com certeza. Obrigada de novo, viu, presidente? Estamos às ordens, é um prazer, Priscila. Vamos lá, primeiro eu queria começar falando desse ano, né? Como é que você avalia os movimentos da diretoria para essa temporada? O São Paulo faz uma limpa no elenco bem grande na virada de ano, né? Muita gente que não jogava também está nessa lista, alguns que jogavam eram importantes, mas surgiram oportunidades, enfim. E o São Paulo traz reforços pontuais muito assertivos, né? Digamos assim. Queria que você fizesse uma análise do seu movimento para essa temporada e como que você analisa até agora, o mês de maio, o ano. Então, Priscila, foi um movimento importante porque, veja, alguns jogadores tinham que sair, né? Deixaram grandes resultados aqui, foram valorizados também. E nós fizemos interferências assertivas em algumas posições sem compra de direitos econômicos, né? Sem investimento de direitos econômicos. Então veio o Wendel, veio o Enzo, veio o Cédric, o Oscar tinha vindo no final do ano, né? Nessa janela. E foi também uma forma de você agregar a experiência daqueles que já estavam, né? Como Lucas, Caleri e os outros, Rafael, goleiro, com a abertura de caminho para que os jovens da base pudessem ingressar nesse elenco. Então foi planejado, nós tínhamos que ter um processo de saída para que esses garotos pudessem ter oportunidades, né? Então eu sempre brinco que o pessoal fala assim, o elenco curto, eu acho ele enxuto, tem uma diferença, ele é apertado. Primeiro porque é importante você ter um número de capacitação de oportunidades para os jovens. Nós sabíamos que a base vinha de uma boa safra, né? Então nós acreditamos nos jovens que estão entrando, estão sendo relacionados e juntamente com esses jogadores que ficaram e esses que vieram, o São Paulo de novo continua competitivo. Ganhar ou perder é uma outra coisa, mas é competitivo. Também seguimos uma orientação orçamentária. Nós criamos um fundo que tem uma governança, que tem um comprometimento de cada núcleo e a área de futebol, em cima disso, foi criativa, está sendo criativa. Nós trouxemos jogadores numa condição que integra a unidade de revelar novos talentos, de ser competitivo e dar um cumprimento ao teto de orçamento. E aí, falando também do lado de fora das quatro linhas, né, presidente? Você opta por manter o treinador, a sua comissão técnica, o Zubeldia, na virada de ano. Nesse começo foram muitas emoções, dias de muita pressão, dias de muitos elogios, né, ali para o Zubeldia, para você, obviamente, que é a pessoa que assina ali quem vem, quem não vem, enfim. Queria que você falasse como é que foram esses dias, às vezes turbulentos até, se é que você entende dessa maneira, e como que você vê o trabalho do Luiz Zubeldia também, o que você apostou que ele poderia se recuperar e o São Paulo de fato vem se recuperando nos últimos jogos, né? Priscila, essa pergunta acho que é uma oportunidade boa de colocar a verdade dos fatos. O Zubeldia fez uma boa temporada, o São Paulo foi competitivo, disputou com o Botafogo na Libertadores de igual para igual, perdeu nos pênaltis, disputou com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e também enfrentou clubes que teve grande investimento de contratações de igual para igual. Então o trabalho dele é muito bom. E essa turbulência, ela acontece às vezes mais fora do que dentro. Nós entendemos que em razão de resultados negativos, há uma movimentação para que você troque o técnico. O São Paulo acredita no Zubeldia, está contente com o Zubeldia, porque veja, ele está fazendo um trabalho com o elenco que ele também ajudou a construir e com os meninos da base, onde ele acompanha. Há uma integração entre a base e o futebol profissional. O Zubeldia, eu não precisava ir a público para dizer está prestigiado, continua, porque para nós é uma normalidade. Ele tem um contrato, e nós continuamos esse trabalho. Então eu garanto a você que aqui dentro nunca teve nenhuma precipitação de análise. E todas as reuniões com o técnico, elas são regulares, semana a semana. Ele conhece a diretoria e a nós, ele sabe que estamos juntos nos treinos, nas viagens, e ele conta com a nossa alegria e satisfação desse trabalho que ele fez, não só no momento melhor, mas no momento pior. Porque veja, às vezes nós somos criticados que o elenco é curto. Nós perdemos jogadores com graves contusões. O Pablo, o Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo.
E você não pode, em razão disso, sair contratando no outro dia, né? Você tem janela, você tem expectativa de retorno, como todos estão retornando, salvo o Luiz Gustavo. E nós temos uma base muito assim, com boa perspectiva, né? Então, nós temos hoje um técnico que enxerga, tem um diálogo com a diretoria. Então, nós nunca tivemos essa turbulência, que eu sempre disse que era muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. Confiamos no trabalho dele, assim como confiamos no Crespo, no Rogério Ceni. O Dorival saiu daqui porque foi para a seleção, foi uma decisão exclusivamente dele. E o Zubeldia estamos tocando o dia a dia com muita tranquilidade. E a gente vê muito nas redes sociais, né, presidente? Até eu, às vezes, quando vou no CT fazer uma entrevista, sempre estão vocês ali depois do treino conversando, a diretoria, o Zubeldia. O que você pode contar de como foi para ele esse período? Você mesmo falou, né, que a galera perdeu um jogo, já começa a pedir demissão. Eu não sei se ele acompanha ou não esse tipo de pedido, de polêmica e tal, mas como que foi para ele, né? Ele conversou com vocês sobre isso? Vocês não falavam sobre? Foi difícil? Algum sentimento assim por parte dele? Na verdade, Priscila, ele é um cara que vive integralmente futebol. Terminando o treino, a gente faz uma resenha, nas viagens nós conversamos sobre futuros adversários, o calendário das condições que o São Paulo pode ter em 25, 26 e 27, então a gente fala até de médio e longo prazo. E nós sentimos que, claro, por mais que ele esteja longe disso, essa movimentação das redes sociais acaba incorporando. Porque um amigo vê, um colega vê, alguém comenta, etc. Então o que eu dizia para eles, o meu dia, e digo mesmo, esqueça o lado de fora. Aqui dentro, nós estamos aqui, juntos. Eu falo isso para os jogadores também. Estamos aqui dentro, nós estamos juntos. Eu me lembro que quando perdemos a classificação do Botafogo, que foi uma desclassificação doída ano passado, no pênalti, eu entrei no vestiário, todo mundo muito triste, choro ali, choro aqui, um chutando o armário, etc. E eu disse o seguinte, gente, vira a página, acabou, perdemos, mas competimos. O São Paulo precisava voltar a ser competitivo e nós voltamos. Essa é a mensagem que ele e a comissão técnica também transmite a todos nós e nós a eles todos, e eu acredito que nós estamos num caminho bom, que é um caminho que o torcedor aprova porque quer ver um time brigando. O resultado às vezes não vem, mas o resultado que vem, ou que não venha, ele tem no DNA do jogo a garra, a disposição, a luta e a entrega. E é isso que nós estamos fazendo, mesmo na dificuldade de jogadores machucados. Ele conseguiu um padrão de jogo e está promovendo atletas que está sendo gradativo, é um processo gradativo. E eu confio muito na comissão técnica. Presidente, saindo um pouquinho do campo, a gente vai voltar já. Tá bom. Mas recentemente a gente teve a divulgação oficial do balanço do São Paulo. Já está há um tempo repercutindo, mas acho que foi essas últimas semanas aí que saiu oficialmente com todos os detalhes, enfim. E é a sua primeira entrevista que você fala, até agradeço pela oportunidade de você me atender para a gente abordar esse tema. E o torcedor pede muito explicações, né, da situação financeira do clube. Basicamente é isso. O que você pode explicar para o torcedor? Porque a verdade é que muita gente fica um pouco assustada, né? Quando a gente vê o valor que está chegando, quase 1 bilhão, enfim, os movimentos. Tem as explicações lá no documento, eu li, fala muito de manutenção de time e tal, mas o torcedor fica preocupado quando vê esse número, né? Como que você pode explicar essa dívida para o torcedor de São Paulo? Pertinente a questão, nós já explicamos isso no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. Nas 3 instâncias, o balanço foi aprovado. E claro que gera uma preocupação não só no torcedor e a todos nós. Imagina, eu sou dirigente e claro que eu me preocupo. Eu assino garantias pessoais, né? Talvez muita gente não saiba. Mas nós sabemos o que estamos fazendo. E eu tenho que fazer uma explicação rápida. Nós chegamos aqui em 21, no primeiro ano do exercício, numa pandemia muito difícil. O torcedor desconectado com São Paulo. Bem antes da pandemia já havia uma desconexão. O torcedor vinha para tentar salvar o São Paulo de um eventual rebaixamento, mas ele não estava tão presente como ficou. E eu dizia aos companheiros do programa de gestão que nós desenhamos que esse primeiro mandato, ou seja, 21, 22 e 23, era trazer o torcedor de volta numa completa conexão. Eu tinha que ter resultado dentro de campo e time competitivo. Foi o que aconteceu. Ganhamos um título em 21, em 22 fomos duas finais, no Paulista e no Sul-Americana. Em 23 ganhamos a Copa do Brasil, inédita, e 24 a Supercopa. Portanto, esta parte competitiva e de conexão com o torcedor, ele sentiu de forma muito presente. O mercado do futebol, a operação do mercado de futebol, ele sofreu uma inflação muito grande, queira em razão das SAFs, queira em razão de todos fazerem um campeonato brasileiro mais equilibrado, portanto mais competitivo, e até a vinda das bets, que ela capitalizou o futebol.
E quando você ganha, também a sua despesa sobe, porque o jogador é valorizado, você tem uma reforma de contrato, assim por diante. Mas é melhor eu ter uma despesa previsivelmente que vai subir do que uma despesa que vai subir sem eu ter conquistas. Então, a primeira parte foi trazer isso, conseguimos. A segunda parte do mandato, que começou numa transição em 24, era buscar um mercado de capital através do fundo e focar no financeiro e na base. Esses são os nossos pilares. Então, eu quero falar com o torcedor que nós fizemos de tudo mesmo para trazer conquistas, para recolocar o São Paulo no cenário competitivo, enfrentando um mercado que mudou, que inflacionou, mas sabendo que nós poderíamos ter um pouco dessa evolução, que a dívida ela é aumentada não só por uma maior despesa oriunda de uma maior estrutura e de investimento, eu já vou explicar, mas também de uma nova postura no mercado, que foi inflacionado. Então agora nós vamos observar a redução drástica da despesa, o acompanhamento rígido do orçamento, isso já está acontecendo. O primeiro trimestre já nos deu um horizonte muito bom de resultado, já de 25, e mais do que isso, um comprometimento de que você vai ter que trabalhar cada vez mais com menos recursos. E é o que está sendo feito. Nós estamos trabalhando, Priscila, olhando o São Paulo para o futuro. Veja, 2030, nós já temos até 2030 mais de 2 bilhões em reais de contratos recebíveis, prontos, né, no seu tempo. Isso vai alimentar a continuidade do fundo e uma tranquilidade para o meu sucessor. Mas depende da continuidade de fazer um time competitivo, mas com muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ter essa dívida num viés de baixa. Então, esses 960 milhões, nós esperamos que venha reduzindo gradativamente até estar num plano aceitável em 2030. Eu espero que a gente possa também vender atletas. E aqui o torcedor tem que entender, se eu vendesse atletas em 2023, eu não teria déficit. Também não sei se teríamos o campeonato. Não é? E em 2024, nós tivemos atletas que tinham mercado internacional e se machucaram. E se machucaram gravemente, com cirurgia, isso todo mundo sabe. Então, nós contamos com essa desconexão de fluxo de caixa. O importante é que nós precisamos ter um fluxo para amenizar a dívida, para estabilizar e para baixar. E esse é o foco. Mas nós sabíamos que poderíamos enfrentar. Eu vou dar um exemplo aqui, Priscila, aqui. O CT da Barra Funda, que quando veio o Lucas e o Oscar, que são jogadores de renome internacional, eles olharam aquela estrutura e falaram, puxa, por que vocês não mostram? Mudou tudo. Vestiário, refis, campos de futebol, refeitório, estrutura. O CT da Barra Funda estava precisando. Quando você faz mais investimento, você aumenta a despesa também. Porque hoje um clube de futebol que tem que ter a logística de calendário como nós temos, tem que ter voos fretados. O São Paulo tem. O São Paulo fez, além do voo fretado, cadeiras, melhor conforto para os atletas, inclusive na recuperação de fisioterapia e fisiologia na volta dos jogos. Então o São Paulo investiu no nosso negócio principal, que é o futebol. E claro que isso tem uma repercussão também de despesa. Investimos em Cotia com o TecFoot e outros setores do nosso refis lá. E tudo isso também traz um pouquinho de musculatura na despesa. Mas agora é hora de nós observarmos o que aconteceu já no primeiro trimestre, que foi uma boa performance entre orçado e realizado, para tentar imaginar que a gente consiga continuar nessa busca, tendo que vender ativos, que são jogadores, não tem dúvida, e fazer os grandes contratos, que o nosso marketing tem trabalhado com muita eficiência. Presidente, você falou muito de base, né, ao explicar a dívida. No entendimento do São Paulo, pelo que a gente vê nos documentos do balanço, a Cotia parece que deixou de ser, né, em palavras assim, avulsas, um investimento e passou a ser uma despesa, né? Isso é por conta desse investimento em estrutura, em reforma? O que exatamente mudou na estrutura de Cotia para mudar de ser um investimento, que foi por muitos anos isso, para ser uma despesa para o clube? Então, Priscila, essa é uma pergunta muito importante que muita gente não sabe. O critério de contabilização, investimentos ou despesas, mudou esse ano para que todos os investimentos que nos registros anteriores do nosso balanço eram investimentos, viram despesa, mesmo quando é no centro de treinamento da base. Então, essa despesa é uma despesa operacional que antigamente era lançada como investimento. O que o São Paulo tem, que é um balanço auditado, é um balanço extremamente seguindo normas e orientações legais e contábeis. Portanto, esse é um novo critério. Agora, o investimento da base é um investimento que o São Paulo fez a nível de plataforma, fez em termos de mão de obra, que eu digo, que são os meninos que chegam,
através dos nossos scouts, os olheiros, os nossos observadores, mas aqui que está uma questão do futuro. Esse setor mudou muito. Esse setor tem um mercado mais paralelo e prematuro. Porque hoje, para você ter Ferreira, Alves, Rian, Negruti, etc., você tem que estar dando condições para esses jogadores para que eles entrem e consigam um espaço num futebol que é muito intenso, que é um outro futebol. Se você pega uma intensidade da base e vem para o profissional, eles sentem bastante. Por isso que nós investimos no TecFut, que lá tem um profissional, que é o Eduardo Hauen, que trabalha que a intensidade lá já cresça bastante, para que ele não sinta aqui. O sonho nosso é que, com investimento na base, nesse mercado prematuro que eu digo, que já é um mercado de negócio, que o menino entre 16, 17 até 22, ele tem um valor prioritário nos grandes centros, como Premier League, La Liga, o São Paulo passa a ofertar para a Barra Funda e para o profissional mais jogadores. Em vez de eu ter, num ano, aparecendo 3 ou 4, eu posso ter 10, porque economicamente vai ser bom não só no gasto da folha, mas depois no retorno de uma venda, e esportivamente, que são garotos que têm intensidade, etc. Agora, é claro que aí entra uma política e um planejamento onde você vai ter a força e a técnica do jovem agregado a jogadores mais experientes, como o Oscar, como o Rafael no gol, como o Lucas, como o Caleri, o Cédric, enfim, você faz uma composição importante de elenco. Então, para mim, mais importante que um elenco largo é um elenco enxuto, mas eficaz. Claro que você vai enfrentar um calendário, você vai enfrentar grama sintética, você vai enfrentar viagens longas, onde os jogadores sentem. Quando o técnico não escala um jogador, e muita gente não entende, fala, puxa, ele estava tão bem e tirou esse jogador. Ele tirou exatamente por isso, para preservar, porque lá você tem os índices do risco de lesão. E mesmo com isso acontecem as lesões. Então essa pergunta sua é muito boa. Primeiro, é um critério novo contábil, de lei e de normas contábeis. E segundo, através do investimento que você faz na plataforma, você possibilita a condição de novos garotos subirem, mas mais do que isso, olhar para o futuro e entender que esse mercado mudou. Esse mercado você tem que trazer o jogador quando ele se desponta com 15, 14, 16 anos. Senão já é tarde demais. E mergulhando ainda em Cotia, presidente, para a gente falar de outros assuntos, você falou muito sobre a necessidade de vendas, né, que isso até atrapalhou um pouco o planejamento dos últimos anos. Pensando no agora, né, na janela de meio de ano, o São Paulo tem a intenção de vender alguma joia do seu time, dos jogadores que já estão no profissional? E aí a gente sabe que tem alguns nomes específicos, né? Isso é fato. Tem o Pablo Maia, que surpreendeu muito, está voltando agora, o Ferreira chamando a atenção, Matheus Alves, Rian Francisco, enfim. O São Paulo precisa vender um deles para conseguir aliviar um pouco as contas? O São Paulo precisa vender como regra, né? Se vai ser o A, B ou C, depende. Porque depende muito de mercado, de preço, de oferta. Veja, o William foi vendido. O William tinha pouca minutagem e foi uma bela venda. E eu vi a gente falar, o São Paulo deu a troco de bananas. Meu Deus, ou ele não entende o preço da banana, ou ele não entende o preço de um jogador com pouca minutagem. Isso tem que deixar claro, porque hoje nós temos nas redes sociais pessoas que entendem de tudo, da escalação do time, de fisioterapia, de balanço de gestão. Eu acho salutar as opiniões, mas tem gente que fala que é preço de banana. Às vezes, muito valor de merchandising em televisão, na minha visão, pode ser preço de banana, mas eu não ousaria dizer isso porque eu respeito o veículo e respeito o mercado. Então, quando eu vejo isso, me assusta. Veja, o William é um grande jogador, não está ainda se firmando lá, mas vai se firmar, é um grande talento. Mas tivemos que vender, tinha pouca minutagem. Então, isso tudo é observado. Mas não tenha dúvida que o São Paulo fez boas vendas já e vai estar atento ao mercado. Vai depender muito de oferta, de preço, de condição, da vontade do atleta, porque o profissional, às vezes, ele quer ir embora. Às vezes, ele não quer mais ficar. Isso não significa que no elenco do São Paulo tenha isso. O elenco do São Paulo é muito comprometido. O próprio Pablo, que sofreu 2 grandes problemas, e já esteve prestes a sair. E nós seguramos o Pablo porque ele tinha que sair daqui com um título importante na história, que foi a Copa do Brasil. Mais ou menos o que aconteceu com o Beraldo, né? Com o Beraldo, exatamente. O próprio Nestor também. Então, são ciclos. Agora nós estamos vivendo um outro ciclo e eu garanto a você que todas as propostas que chegam aqui ou chegam através dos empresários ou de clubes lá na Barra Funda, nós sentamos, analisamos, discutimos e temos que fazer. O nosso desafio, Priscila, de um gestor e de todos os grandes clubes, é aliar a competitividade com o equilíbrio financeiro. Veja, eu não falo de outros clubes, mas nós temos hoje balanços por aí que mostram a dificuldade. Clubes SAFs, clubes associativos e tal. E o nosso balanço é mais um que tem dificuldade. Então, claro que isso não é bom
Isso não nos dá direito de pensar, olha, minha dívida é menor do que A, do que B. Não existe isso. São dívidas gigantes, mas nós vamos estruturar. O São Paulo já definiu um caminho. E esse caminho agora, e o torcedor tem que entender, nós fizemos a primeira parte sabendo que poderíamos ter um problema, um acréscimo, mas foi em nome da competitividade, em nome de conectar o torcedor, em nome de conquistas e colocar o São Paulo no cenário de novo. Veja, depois que o São Paulo se tornou competitivo e conquistou, veja quantos contratos de marketing o São Paulo fez. Veja como o São Paulo fatura nos direitos de televisão. Veja como o São Paulo fatura em bilheteria e sócio-torcedor. Então, as variáveis são grandes e agora nós vamos focar, isso já é uma ação que está acontecendo, em dois pilares, a base, revelando mais, trazendo maiores valores e também a questão financeira, que não tem jeito. A questão financeira é doído, todo mundo ficar sabendo, é importante, que nós vamos que trabalhar assim. Claro que erros acontecem, contratamos A ou B em 21, C e D em 22, E, F, G, H em 23, alguns não dão certo. É como na televisão, que era o mercado que eu fui, você contratava às vezes 10 artistas, 4 davam certo. É mais ou menos isso, o ser humano é assim. A adaptação ao país, a adaptação ao clube, a adaptação ao técnico, ao esquema de jogo, são tantas variáveis que isso acontece. E já aconteceu com grandes craques neste clube e em outros clubes. Presidente, falando de estrutura, eu não sei se o senhor foi impactado, mas recentemente surgiu um pânico nas redes sociais. A gente está falando muito de rede social, né? E o pânico era o seguinte: o São Paulo vai perder o CT da Barra Funda. Surgiu isso na rede social, né? Nem é uma coisa da sua gestão especificamente, é um contrato longo, né? Mas querendo ou não, é o senhor que está aqui agora no comando. Eu queria que você explicasse para o torcedor essa situação. O São Paulo tem um acordo com a prefeitura, contrapartidas, né? E aí surgiu uma notícia que poderia levar uma multa de mais de 100 milhões porque não seguiu as contrapartidas. Eu queria que você explicasse mesmo, alguém de fato representando o São Paulo, explicando para esse torcedor que ficou em pânico achando que vai perder o CT. Não, eu digo ao torcedor para ele ter muita tranquilidade, muita calma. Nós ficamos surpresos também. Nós respeitamos muito todas as instituições. E veio uma colocação do Ministério Público lá de trás. E esse tema teve contrapartida e teve também aprovações da Câmara Municipal em todos esses setores. Portanto, é um ato jurídico perfeito de comodado. Mas o São Paulo, em respeito a todas as instituições, vai mostrar e demonstrar, São Paulo, Prefeitura, que o rito foi normal, as questões foram colocadas e estamos sempre à disposição para atender todas as demandas que são sugeridas. Mas assim como outras questões judiciais, o São Paulo tem muito equilíbrio de falar em termos de verdade do que acontecer. Por enquanto não há nenhuma novidade, apenas um pleito, uma colocação que cabe ao São Paulo e à Prefeitura mostrar a veracidade dos fatos. Bacana. Presidente, eu queria falar um pouquinho da sua sucessão, né? O seu mandato acaba no final do ano que vem e junto com isso, né, seu planejamento, seu envolvimento, talvez até num próximo nome. Eu acho que quando a gente analisa a situação do São Paulo e as suas dificuldades, veio muito de um rombo deixado antes também, que você teve que lidar, além também do investimento, das decisões que você teve que tomar para o time ser competitivo. Qual que é o seu nível de responsabilidade e cuidado para não fazer com o próximo o que acabaram deixando para você, né? Porque, querendo ou não, aumentou muito a dívida agora, você tem só até o ano que vem, não sei se isso é muito ou pouco na sua visão. Então, qual que é o seu nível de envolvimento pensando no próximo também? Você tem alguém que você apoia, que você planeja, enfim, se puder falar um pouquinho. Então, Priscila, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que a minha candidatura, a nossa candidatura, foi lançada em junho de 2020. A eleição foi em novembro, portanto, 5 meses de campanha. E nós estamos há 1 ano e meio da gestão. Então, eu acredito, eu ando pelo São Paulo, eu tenho uma visão do que acontece, eu já vi falar em mais de 5 nomes, para ser preciso, 7 nomes. E eu digo o seguinte, gente, tem 1 ano e meio. É normal a pessoa ter uma pretensão, querer ser, mas é extemporâneo. Agora, ser candidato e pôr a política na mesa é um desserviço à instituição. Primeiro, o candidato tem que deixar um legado nas áreas que ele trabalhou. Segundo, ele tem que ter a chancela e o DNA de uma gestão que vai buscar o equilíbrio financeiro. Então, se ele tem a chancela, como se ele anuísse esses projetos de um time competitivo, agregado ao aspecto da base e agregado à questão da competitividade com equilíbrio financeiro, com fundo, etc., ele se viabiliza como um nome, no momento certo,
a ser discutido. Então, eu sempre brinco que aos eventuais candidatos um pouquinho de chá de camomila, ter calma, ajude a administração, ajude a instituição, porque nesse momento, e eu tenho uma coisa no São Paulo, a história do São Paulo registra que aquele que muito quer, que trabalha muito previamente, acaba não sendo, porque tudo isso tem que ser um pouco de vontade coletiva, não é uma vontade individual. Eu não nasci dizendo, eu vou ser candidato ao São Paulo. Eu me lembro que eu já tinha tido essa chance de ser há 2 mandatos anteriores. E eu priorizei o meu trabalho na televisão e aqui no marketing. O marketing do São Paulo, minha vida como conselheiro, como sócio, etc., me viabilizou a ter um legado lá atrás que me viabilizou uma candidatura. Eu acho que cada eventual candidato, pretendente, tem que ter essa visão. Porque não é possível, 1 ano e meio, você ouvir 5, 6, 7 nomes. É um negócio absurdo. Pode não ser verdade, é plantado, etc. Mas se todo mundo focar nessa questão da base, do equilíbrio financeiro, o time competitivo, cumprindo o teto orçamentário e do fundo, nós vamos chegar, talvez, com um candidato, ou 2 ou 3, muito bons, que a instituição precisa. O que nós precisamos é mais técnica e menos política. Técnica é administração, é gestão, é olhar números, é olhar o futebol, é olhar o financeiro, é olhar o marketing. Isso é técnica. O político é o político, mas o político tem um calendário próprio para ser político. E isso é o que eu defendo. E eu eu vou deixar muito claro, Priscila, eu sou tão otimista em relação ao futuro do São Paulo, que lógico que eu não serei candidato, mas eu serei um grande eleitor. Então, respeite esse grande eleitor, que ele pode ajudar o eventual candidato no momento certo. E aí, presidente, até uma dúvida, né? Nessa mudança, você pode continuar ativo de alguma maneira no clube, né? Sim, eu nunca fiquei distante do São Paulo, sabe, Priscila? Eu como ex-presidente, eu já faço parte do consultivo, que eu acho que é o lugar natural dos ex-presidentes atuarem. E onde for preciso eu vou ajudar. Claro que não na insanidade, na maluquice que é a minha vida hoje. Talvez as pessoas não tenham ideia. Eu não tenho fim de semana, a minha família tem que se adaptar aos poucos momentos que eu tenho. Eu viajo, eu vou a treino, eu vou no social, eu vou em Cotia, estou aqui no Morumbis, eu atendo conselheiro, eu vou na FIFA, eu vou na Libra, eu vou na Federação Paulista, eu represento o São Paulo em instituições, governo, prefeitura, Assembleia Legislativa, etc. Olha só como falta tempo para isso. Então, eu em 21 quase morri, eu fui internado com Covid, porque é um desgaste imenso a cadeira de um presidente. Até acho que o candidato que for realmente querer ser presidente da República do São Paulo, da República São Paulina, ele tem que olhar o que representa essa cadeira. E olhar que aqui tem que ter uma dedicação fundamental, você tem que ter um pouquinho de torcedor, porque afinal é o que nós queremos, o time conquistando, mas você tem que ter o racional da gestão muito incorporado, senão você não consegue tocar o dia a dia. Tem que retornar telefonemas, tem que participar de reunião, tem que dar satisfação ao conselho, aos conselhos. Isso eu faço com prazer. Só que isso demanda muito tempo. Aí muita gente, por que você põe na rede social bastante coisa? É blogueirinho? Não, eu não estou nem aí com comentário. Eu quero mostrar o que eu faço. E eu desafio um ex-presidente, ou talvez, se tomara que o futuro faça mais do que eu, se esforce tanto quanto eu me esforço. Eu me dedico exclusivamente ao São Paulo, indo em reuniões, disputando espaços, estando na federação, na CBF, na Libra, defendendo os interesses do São Paulo. Às vezes viajando. Uma vez eu viajei visitando o Manchester City e dessa conversa que muita gente falava, que era SAF, completamente fora, não era razoável isso, nós trouxemos o Ferrarese, trouxemos um outro atacante que não deu muito certo, que foi o Bustos, lembrei agora, o Bustos. Então, a cada momento nosso tem um efeito do futebol. Eu chefiei a delegação da Copa do Brasil e eu trabalhei ali fortemente para o Wendel vir, né? Eu sou uma pessoa que trabalha. Eu liguei para o Oscar, ele na China, acho que umas 5 vezes. O Lucas, eu fui na casa dele lá em Londres, depois conversando, e o Lucas me dizia que era, 3 meses, ele não vai ficar no São Paulo, ficou. Então há um esforço de uma diretoria de futebol, mais um presidente presente. Eu gosto de delegar, mas eu não transfiro. Eu não transfiro a decisão e não vou nunca sozinho nessa história. Eu vou estar acompanhando e, claro, que tem erros e acertos, mas a omissão não faz parte do meu DNA, do meu trabalho, na minha vida. Presidente, aproveitando que a gente está falando das suas ações como presidente e também desse pequeno prazo ainda que tem, 1 ano e meio, para tanto de coisa que tem para resolver, imagino que seja até pouco, né?
E uma das coisas que desde o ano passado vem se falando muito é da questão de Cotia e da empresa Marinax. Marinax, né? é o... Que você, enfim, vem fazendo muitas reuniões, já postou sobre reuniões. E aí, a gente estava falando de pânico, né? O torcedor fica preocupado de, poxa, estão vendendo Cotia. E isso ainda não andou muito, né? Não, vocês assinaram um documento que formaliza a intenção, alguma coisa assim, me corrija se eu estiver errado. Mas nada oficialmente ainda é anunciado. Eu queria que você falasse que pé que está isso e se de fato o torcedor não precisa se preocupar que é uma venda de Cotia, que o São Paulo vai perder a sua base e se vai dar tempo de fazer isso também na sua gestão. Olha, Priscila, você falou muito bem. Antes de falar do Marinax, eu quero falar de uma questão que você falou do meu sucessor. Eu cheguei aqui na pandemia sem patrocínio, sem bilheteria, porque era pandemia, sem direito de televisão, sem muita... Aliás, com uma dívida a curto prazo que eu tinha junto à FIFA. E eu vou deixar para o sucessor mais de 2 bilhões de contratos assinados até 2030. Claro, se eu pegar 25 e 26 e tirar essa parte de 26, mas separar 27, 28 e 29, ele não vai ter preocupação com patrocínio master, com sócio torcedor, com shows no estádio e com tantos outros contratos que nós estamos fazendo. Então, também é um legado que eu deixo. Assim como deixamos uma obra de 40 anos ao entorno do estádio, que todo mundo falava que precisava, e precisava mesmo, outros não tiveram sorte de ter conseguido, e nós conseguimos, e se Deus quiser vai inaugurar ainda em 26 na nossa gestão. Sobre o Marinax, veja, torcedor, não entre nesse alarmismo de fake news. Jamais o São Paulo vai vender base. O que existe hoje, nós procuraremos um sócio com plataforma esportiva, ou seja, o Marinax tem o Olympiacos, o Forest e tem o Rio Ave. Então ele tem uma plataforma financeira de investimento e também esportiva. Isso é importante. Ponto 1. Ponto 2. Eu já tenho sócio lá que não põe dinheiro. Quando o jogador chega lá, ele já chega com alguns percentuais da família, de investidores, que são agentes, e o São Paulo já entra com um percentual menor. Só que dessa vez eu quero substituir o sócio, que eu tenho que admiti-lo, com o sócio que põe dinheiro e que tem time para mim colocar o jogador e que tem dinheiro para colocar numa transação. Então, veja, o que nós estamos fazendo é não vender patrimônio, é não vender ativo, é não vender a marca, mas sim fazer um acordo operacional que vai mudar a história do São Paulo. Os clubes que fizeram uma lição de casa, ora numa reestruturação, ora porque teve alguém muito rico que colocou dinheiro para depois trazê-lo de volta, que é normal, nós não tivemos. Então o São Paulo tem que ser através da criatividade. E esses clubes que fizeram essa lição de casa entram nesse mercado de formação com bala na agulha para trazer jogador semi-pronto. É o que nós vamos fazer com o dinheiro do investidor e que ele também tenha resultado numa venda. Eu prefiro vender 12 jogadores com percentual do que vender 2 ou 3 onde eu já tenho um percentual porque já tenho um sócio oculto que eu não levo na integridade. Eu vou aumentar o volume de vendas com jogadores, vou atender o futebol profissional com jogadores da espécie de um Alves, de um Ferreira, de um Rian e ter ativos para vender. E a minha folha salarial ficará mais equilibrada. Portanto, é um projeto tão importante que o Marinax gostou. Nós tivemos 2 vezes, eu tive 2 vezes em Londres, ele esteve aqui no Brasil uma vez, e eu não tenho dúvida que vamos caminhar ainda nessa gestão para termos isso. Então eu vejo que o saldo vai ser muito bom. Quando lá na frente nós tivemos a dívida com viés de equilíbrio e de baixa, nós temos um fundo que mais importante do que o fundo é a governança, onde todos os departamentos hoje a gente anda e fala assim, poxa, eu estou a 90% do meu custo permitido. Então todos estão remando para o mesmo lado. Às vezes nós temos intempéries de legislação, de decisões judiciais que impactam o resultado, que acontece, mas o importante é que o São Paulo do futuro é um São Paulo muito valioso. Nenhuma empresa faria um investimento desses contratos que nos garante os 2 bilhões se não tivesse credibilidade de quem está aqui, que somos todos nós. Eu não falo nunca na pessoa física do Júlio, mas eu falo de um time. Se não tivesse essa credibilidade e não encarasse essa gestão de forma tão promissora para o futuro. Então, nós já entregamos um time competitivo, conquistamos, conectamos o torcedor e agora temos o desafio de fazer time competitivo com teto salarial, com equilíbrio, olhando a base como estratégia de futuro. E falando em desafios, né, que você enfrenta, tem um aí batendo na porta já, e aí eu quero falar de contrato de jogador. O São Paulo tem 2 atletas que estão com um contrato vencendo agora, que é Marcos Antônio, agora não, né? Muito daqui a pouco, que é o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi, e vive uma situação financeira difícil. Para comprar o Marcos Antônio é muito caro, né? É um dinheirão que o São Paulo teria que gastar. E aí surgiu na rede social notícias de pessoas que cobrem o São Paulo,
uma possibilidade do São Paulo tentar estender o empréstimo desses 2 jogadores e aí talvez comprar no fim do ano, enfim. É isso? O que o São Paulo vai fazer? Como o São Paulo vai se comportar com esses 2 jogadores? Principalmente o Marcos Antônio, que virou titular agora na ausência do Pablo Maia, né? Priscila, os jogadores que chegam, primeiro eles chegam questionáveis, né? Eu via gente que escrevia, esse anão, esse baixinho do Marcos Antônio é um grande jogador. Juan, não sei o quê, grande jogador. E às vezes jogadores, como eu falei, não trazem um benefício de imediato. Mas a área de futebol do São Paulo é criativa. Se eu fosse analisar lá atrás, a vinda do Oscar era quase impossível. Eu tive um patrocinador que me ajuda a pagar o salário dele, metade dele, né? Eu tive. O Lucas era quase impossível, nós conseguimos. E agora nós vamos conseguir. Vamos ser criativos, vamos desenvolver ideias e a área de futebol está trabalhando. Nós conversamos todo dia sobre essas questões, sobre outras questões. Então eu acredito que o Marcos Antônio, o Juan, todos terão espaço dentro do nosso orçamento através da nossa criatividade. E é esse trabalho que está sendo colocado. E o futebol é um pouco de fotografia. E quando nós trouxemos esses jogadores, era uma crítica muito grande. Principalmente ao Marcos Antônio. É por isso que eu falo ao torcedor, presta bem atenção, vamos ter calma, não vamos julgar ninguém antes. O tempo é o senhor da razão, a atividade do atleta. O Bobadilla entrou outro dia, fez um grande jogo. Nós temos um elenco, quando eu digo enxuto, ele não é curto. Se você analisar que o Pablo volta, o Lucas volta, o Oscar está voltando, o Luiz Gustavo, infelizmente, aconteceu uma intercorrência quase inusitada. Mas se você vê em cada posição, nós temos bons jogadores, no setor defensivo, nas laterais, no ataque e no meio de campo. Se ele é mais enxuto, porque eu não posso ter 38, 40 atletas, eu tenho que trabalhar com 32. Agora, o Rodriguinho está entrando no jogo, o Lucas já está sendo relacionado, que joga na extrema, nós já temos o Rian, nós já temos o Negruti, o Luan foi reintegrado, está treinando. Então, o nosso elenco é um elenco que, com a ousadia do Zubeldia, até rimou, com a ousadia do Zubeldia e com a atividade de toda a nossa comissão, com o trabalho da diretoria, do Muricy, do Milton Cruz e de todos, com a integração da base, a base teve uma grande revolução no sentido de trazer mais jogadores para o elenco principal, nós haveremos de ter, assim como no marketing, que é inovador, com todas as áreas, ideias novas para que a gente consiga suportar. Então está no nosso radar e nós acreditamos que assim como o êxito do Oscar, do Lucas, nós vamos conseguir resolver e garantir esse elenco que ele continue sendo enxuto e eficiente. E se me permite falar de mais 2 nomes específicos, claro, né? O Lucas Ferreira chegou voando no profissional, muito se falou de clubes brasileiros já querendo ele, e ele tem uma multa baixa para o Brasil, pelo que a gente viu repercutindo por aí, e o São Paulo parece que pretende renovar esse contrato, apesar de já ser longo, né, mas por conta dessa situação financeira. É nessa linha mesmo, o São Paulo já está se movimentando para proteger o Lucas Ferreira aqui do Brasil. E a outra é se por acaso o São Paulo já abriu algum tipo de conversa com o River Plate para comprar o Enzo Dias. O São Paulo tem conversado com os representantes do Ferreira. O Ferreira é um talento que nós acompanhamos há muito tempo. Para você ter ideia, o Ferreira o São Paulo, lá na base, tinha 65% só do Ferreira. Nós compramos 15, virou 80. Olha só como nós vimos lá atrás a presença desse atleta. Outro dia eu falei com ele, já houve um investimento nele e certamente vai ter agora, as partes estão conversando e está muito próximo da gente caminhar bem com isso. O Rian, nós tínhamos 70% dele, temos 80%. Então todo esse trabalho é feito lá na base, ainda quando o jogador não estourou. O Ferreira não era o Ferreira de hoje, estava longe disso, o Rian também. Mas esse é o trabalho técnico que a gente vem fazendo. Quanto ao Enzo, que é um grande atleta, ele casa com o empréstimo do Galopo e nós estamos trabalhando para que esses 2 entendimentos surjam. O Galopo está indo bem lá, tem conseguido fazer bons jogos e o Enzo tem conseguido fazer bons aqui. O que vale é que esses jogadores, quando chegaram aqui, não tinham grande expectativa do grande torcedor. Isso é uma grande verdade. E hoje são jogadores. Eu me lembro que quando o Cedric veio, me disseram, eu lia, não me disseram, eu lia, de novo, rede social. Eu lia dizer assim, presidente, até se fosse uma atitude só minha, é de um conjunto. O presidente está trazendo um jogador aposentado de 33 anos que não vai somar nada. Segundo, 33 anos ainda está longe de ser aposentado. O Rafinha foi campeão aqui com 38, o Luiz Gustavo era titular do time com 38. Então, e o Cedric veio, aprovou, nós fizemos um contrato de 3 meses, assim como o Sabino, ele aprovou e foi contratado.
e ele vai estar no nosso elenco. Então, às vezes, as manifestações exageradas nas redes sociais, ou por algumas pessoas que queiram trazer um furo, trazer um julgamento, um pré-julgamento, elas são precipitadas. É como contratação. O torcedor só pode acreditar quando o São Paulo anunciar. Porque todo dia, às vezes, é colocado um nome de um jogador ou de outro que nós nunca sequer conversamos sobre ele. Agora, se eu ficar o dia inteiro dando negativa a coisas que surgem, eu não faço outra coisa na vida. Assim como muita gente fala, tem que dar mais entrevista, tem que dar mais entrevista. Gente, olha o meu dia. Eu acordo cedo, eu vou para o treino, eu venho para o Burumbis, tem treino, tem viagem, tem jogo, tem Cotia, tem uma dinâmica externa de CBF, de Libra, de federação, de autoridades, relações institucionais e financeiras com bancos. Eu sou uma pessoa requisitada a estar em reuniões. Se eu for dar entrevista com muitos veículos, vai acontecer porque eu não tenho a condição de tocar o dia a dia. E a gente imagina que o dirigente de futebol e o atleta, ele não tem domingo e nem sábado, vai direto. Mas existe uma janela de horário comercial das coisas. E de segunda a sexta a coisa é intensa. Então, por exemplo, cada viagem que você faz, você perde 2 dias e meio da sua atividade. Se resolve para o home office? Algumas coisas sim. Outras exigem a minha presença física. Então eu tento cumprir isso. E essa oportunidade que eu estou tendo hoje com você foi realmente uma janela que surgiu, eu te agradeço, mas eu acho que assim, é com transparência, é com explicação, é tendo erros e acerto, mas o torcedor pode ter certeza de uma coisa, aqui tem um gestor, mas tem um torcedor sobretudo, e tem um cara que vai sair dessa gestão com a camisa suada de trabalho. Perdeu um gol ali, entregou uma bola no meio campo errado, mas ele trouxe conquistas, ele levou o ativo do São Paulo. Nós vamos valorizar, revalorizar o patrimônio do São Paulo. Precisa de uma atualização imobiliária de tudo que o São Paulo tem. O São Paulo é um grande clube, o São Paulo tem grandes contratos e essa dívida que é grande, ela vai ser estancada, equilibrada e reduzida num viés gradativo, porém permanente. Presidente, caminhando para o final, até porque já o seu dia é muito corrido, como você está falando, ainda em cima do elenco do São Paulo, né? Recentemente o São Paulo renovou o contrato do Rafael, né? Você até citou ele várias vezes como um cara experiente, importante para o elenco. E aí tem o Alan Franco, que também tem um contrato acabando no final desse ano. E a gente já viu em vários momentos, assim, na imprensa, tá muito encaminhado, vai sair, agora vai sair, e não saiu ainda, né, essa renovação. Em que pé tá, o que é que está impedindo de fechar essa renovação, que é um jogador que talvez hoje seja um dos que a torcida mais gosta, talvez ali junto com o Alisson, por exemplo, de volta por cima, inclusive, como você citou alguns exemplos. Queria que você falasse da renovação do Alan Franco e também, juntando duas perguntas em uma, se falou muito sobre a Superbet poder fazer novamente um movimento de trazer um super reforço para o São Paulo no meio deste ano. Você falou da importância deles para o salário do Oscar. Existe alguma coisa disso de fato? A Superbet vai ajudar com alguma outra contratação no meio do ano? Não existe, não tem nada a ver? Se você puder falar desses dois temas. Vamos lá. Nós temos sobre a Superbet, é um grande parceiro, nos viabilizou muito a vinda do Oscar. Ele declarou que ele está aberto a questões maiores de reforço ou não. Claro que isso não existe nenhuma conversa, porque hoje a nossa prioridade é equilibrar as contas do São Paulo, é equilibrar a dívida, é pagar a dívida reduzidamente, gradativamente, pedaços dela, é fazer grandes contratos. Então eu também não posso pensar em reforço que vai ter impacto salarial. Para ter uma chegada tem que ter saídas. Se for uma chegada que custe 1, tem que ter 2 saídas de meio para dar 1. É simples assim, nós não vamos avançar sem uma equação. E todas as nossas renovações são mais demoradas, e a do Alan Franco está caminhando bem, como você disse, está caminhando, mas não... Porque ela tem que ir com um critério estritamente logístico de orçamento, porque senão nós vamos cometer erros. Então, está caminhando bem, eu acredito muito, é um grande atleta, que também foi outro que chegou aqui e falava que ele é um zagueiro baixo, né? Eu gosto de relembrar essas coisas porque é importante pontuar que todo mundo tem que ter calma. Nós queremos que ele continue, ele está feliz aqui e nós deveremos chegar num ajuste. O mês de maio, de junho são meses importantes, também tem abertura de janela e nós estamos atentos com a área de futebol para que a gente consiga dar essa tranquilidade. Veja, não é qualquer clube que tem zagas com o Arboleda, como o Ferrarese, como o Alan, como o Sabino, como o Juan.
né? O Ferrarese joga também de lateral, o Sabino, quando precisar, vai para a esquerda. Enfim, então nós temos uma defesa bem postada. Temos 2 grandes laterais esquerdos. Lateral direito temos o Cédric, temos o Igor Vinícius, tem o Ferrarese que joga ali. No volante nós temos a volta do Pablo, que é um gigante, tem o Negruti, nós temos o Bobadilha, nós temos o Marcos Antônio, nós temos jogadores que jogam no meio, como o Luciano, tem o Lucas avançado. Do lado direito agora tem o Ferreira, do lado esquerdo tem o Ferreirinha, tem o Lucas chegando. Daí nós temos o Rian e o André, tem o Caleri, que infelizmente machucou, mas tem o André, que é goleador. Veja, se eu não esqueci de ninguém, tem um elenco muito bom. Dizer que ele é curto, que ele é um drama, claro que ele fica curto quando tem 4 contundidos, tem uma falta. Mas você não pode, em qualquer time de futebol, contundir o cara amanhã, mesmo que for grave, sair atrás de um centroavante. Então, de um centroavante, de um zagueiro, de um volante. Não é assim, a coisa tem que ter um pouco de critério. E entra aí a ousadia do Zubeldia. Eu gostei dessa colocação, porque ele está fazendo um time equilibrado, aproveitando um padrão que ele acredita, pôr garotos para jogar, que vão oscilar. Tem garotos que vão realmente oscilar, mas eu acredito que os jogadores que estão entrando, o exemplo do Alisson, né, que você colocou, o Alisson viveu dramas pessoais, contusão, cirurgia, e é um motor do time. Né? Então, aqui eu já praticamente falei do elenco todo. Então, eu fico muito feliz do São Paulo ter esse elenco enxuto, não curto, enxuto, mas muito eficiente. Para finalizar, presidente, depois do Campeonato Paulista, né, que aconteceu toda uma situação ali na semifinal, o São Paulo se posicionou fortemente, né, por conta do pênalti, que o São Paulo acabou eliminado no Allianz Parque, e aí a posição do São Paulo é que ia rever como trataria o Campeonato Paulista em 2026, depois desse nível de erro contra o clube. Agora, com a cabeça mais fria, passado um tempo, o São Paulo segue ainda com esse problema, não problema, né, mas com esse pensamento de irritação mesmo de tudo que aconteceu, né? O São Paulo perdeu ali a chance, a gente não pode garantir que o São Paulo passaria, mas a chance de competir para disputar a final e quem sabe ser campeão. Então, Priscila, na minha visão, aquele foi o maior erro da história do VAR no Brasil. Então foi duro, porque nós estávamos jogando contra o principal clube do país, um dos principais investimentos do país, Palmeiras, Flamengo, até o Corinthians tem feito muito investimento, o Atlético Mineiro, e nós jogamos ali até então, estava 0-0, de igual para igual. Então houve um prejuízo sim, nós não sabíamos o que seria o resto do jogo, se era para pênalti, se perderíamos, se ganhava. Mas ali naquele momento houve um prejuízo grande. E claro que a gente observa o Campeonato Paulista com muito respeito. O São Paulo, quando entra em campo, em qualquer competição, entra para lutar e com respeito. Quando a gente fala em colocar a garotada, não é nem desrespeito. Eu acredito que o São Paulo tem que olhar o Paulista mesclando. Nós vamos olhar isso mesclando, porque não é desrespeito. Até porque nós não colocamos o Ferreira, nem o Rian, nem o Alves, porque nós estávamos querendo ganhar a copinha. Parecia que não, nós queremos. Esses garotos não foram para pré-temporada. Eles estavam relacionados para ir para Orlando na pré-temporada e nós dissemos, não, lá eles vão crescer e vão disputar o título da Copinha. E deu certo. Então nós achamos que, tirando essa safra que ganhou a Copinha e alguns estão jogando, nós podemos, assim como eles, ter outros jogadores no Paulistão, porque ali também é importante eles pegarem um pouco mais de jogo. Mas não é em termos de raiva da federação, de resposta à federação, é mais estratégico. Talvez o São Paulo, se não fosse a pré-temporada, já tinha posto, e se não fosse a Copinha, já tínhamos posto o Alves, o Negruti, o Ferreira, e eles estão agora aparecendo. Então o Campeonato Paulista, certamente o São Paulo vai mesclar, não desrespeitando, nem entrando para apenas competir de forma aleatória. Vai tentar ganhar, tentando mostrar que temos força na nossa base. Desses jogadores que estão aqui, outros que estão chegando e futuramente outros. Porque aquela Copinha era importante a gente ganhar. Você vai me expulsar se eu fizer mais uma? Não, que você me relembrou você não, agora? você não. É que a gente falou muito da Copinha, e eu lembro que quando você assume o São Paulo, você falou muito, tinha 2 pilares muito importantes envolvendo a base, né? Formação de treinador e de goleiro. E aí agora você me lembrou do Alan Barcelos, né? Que é um cara que a torcida vem gostando muito. O Alex acabou por questões também dele, saindo, mas ia muito bem também na base. Mas o Alan, de fato, vem fazendo um trabalho muito diferenciado. Você acha que ele é esse ativo para ser uma opção para o profissional? Obviamente, não estou falando de tirar o Zubeldia, mas assim, para o futuro, dele ser um cara que está aqui para treinar, para o São Paulo formar, para virar um treinador do São Paulo. Sempre o São Paulo pensou na formação de técnico, nós pensamos no Alex, no PC que trabalhou com ele, o Alex naquele momento quis trilhar um caminho no profissional, como opção dele. E o Alan, a gente tem falando com o Alan, no sentido de que ele tem que continuar nessa linha.
Ele logo, logo estará vivenciando mais o futebol profissional, ele tem toda essa condição. É só você olhar para trás e ver o trajeto do Muricy. O Muricy teve um trajeto parecido. Então, as pessoas têm que ter essa observância de suportar o médio e longo prazo. Às vezes o profissional não consegue suportar isso, porque é uma questão de foro íntimo. Ah, não, eu já estou pronto, eu vou ter um convite. E eu disse a ele, é uma colocação para você. Continue seu trabalho independente de conquista, mas revelando jogadores e fazendo esse trabalho. Eu não tenho dúvida que assim como o Zé te ajudou a formar goleiros, tem goleiros bons aí chegando, o próprio JP que a gente chama, ele foi campeão da Copinha, mas é um jogador alto, um goleiro alto, assim como outros, o Leandro que está no profissional, são jogadores também, o Young, são jogadores que o Zé te ajudou a formar. Nós precisamos formar técnico. E para formar técnico, ele tem que conviver nessa integração. E eu não tenho dúvida que o Alan tem todas as condições para que isso venha a acontecer. Mas é um processo um pouco mais demorado. O Muricy, eu me lembro quando ele treinava a meninada do São Paulo no campo do Rebouças, que era aqui perto, né? Depois ele foi para a base, depois ele foi auxiliar do Tele. Você tem que subir uma escada. Eu acho que o Alan está aí no início da escada, mas está subindo bem. E é um cara que pensa bem futebol, é um cara preparado e nós estamos esperando muito dele no futuro. E aí vai depender dessa combinação. Ele tem uma boa relação com o futebol profissional, nós também na integração, e eu acredito que nós temos aí um bom caminho para formar novos técnicos. Bom demais, de fato é um trabalho que vem surpreendendo muito. É isso, presidente, Bem. Eram 20 minutos que se tornou acho que umas 40 horas de entrevista. Meu Deus! Mas obrigada. Mas é um prazer, Priscila. Pela paciência. Prazer e parabéns pelo seu trabalho. E eu digo ao torcedor que às vezes ele gostaria, e muita gente, o presidente tem que falar mais, tem que falar mais. Eu falo o quanto é possível, o quanto o tempo permite. Então, acho que hoje foi bastante importante essa entrevista. Nós colocamos as questões aqui de forma aberta, com erros, com acerto, mas com transparência. Eu digo que uma novela, eu sou do tempo que telenovela na televisão tinham 200 capítulos. E a novela sempre começa com drama e que depois tem traição, tem o mocinho, tem o vilão, tem resultado bom, tem resultado ruim. Mas quando chega no epílogo, que é o último capítulo, todo mundo fica feliz. Eu espero chegar no epílogo, na minha gestão, com todos muito mais felizes do que o atual momento. Nós estamos passando de 60% de uma teledramaturgia que tem comédia, tem traição, tem sucesso, tem emoção, mas no fim tem a felicidade. E quando eu vejo a arquibancada pulsando com os recordes de público e de bilheteria, para mim como torcedor já me traz uma felicidade. Muita gente falou, agora você pode sair que o São Paulo foi campeão. Eu não penso assim. Eu quero ser campeão toda hora, mas dentro do que é possível fazer.